Oi, pessoal. O César aqui falando, nutricionista. A gente estava tentando fazer uma live agora lá junto com a Nutrir Educacional, né? A gente está falando sobre trajetória de nutricionistas. E eu estava contando um pouquinho sobre a minha trajetória, mas aí a nossa conexão ficou muito ruim, né? E aí eu vou continuar fazendo o vídeo aqui, por aqui mesmo, né? Na verdade, eu vou contar rapidinho o que eu já tinha falado e eu vou voltar a falar o que eu estava falando antes, né? Então, eu estava falando para vocês, né, que eu comecei, na verdade, em Ribeirão Preto. Comecei a fazer graduação lá em Ribeirão. E aí eu fiz dois anos de graduação lá, né, lá em Ribeirão Preto. E aí, nesses 2 anos, eu já comecei já a tentar experimentar aquilo que aquele maior motivo pelo qual eu tinha começado na nutrição, que era nutrição esportiva. Eu tava falando pro pessoal que eu comecei, na verdade, procurando nutrição esportiva, porque eu me interessava por áreas de biológicas, mas eu não queria trabalhar necessariamente com biologia animal e nem biologia voltada para botânica. Aí eu me interessava mais mesmo pela biologia ligada ao ser humano, né? Biologia mais nesse sentido. E aí eu acabei me interessando por nutrição, né? Essa minha busca por essas características me levou à nutrição. E na época eu comecei, na verdade, a correr bastante, né? Pouco antes de fazer a inscrição para o vestibular, né? Eu comecei a correr bastante e me interessar um pouco mais sobre isso, né? E aí eu comecei a correr mesmo. Na verdade, eu tive um histórico de vida que não era muito ativo do ponto de vista do exercício. Eu sempre fiz algumas coisas, né? Fazia natação e tudo mais, é, desde pequeno, mas assim, nunca foi com uma constância tão grande assim. Só que aí chegou nesse momento da faculdade, né? Eu acabei, né? Enfim, para inclusive melhorar a qualidade de vida, né? Para ficar menos estressado e tudo mais, né? Naquele momento de vestibular e tal, eu comecei a fazer mais corrida, né? Principalmente. E aí eu queria depois saber como é que eu melhorava a minha performance lá nas corridas e tudo mais, né? É, como é que eu ficaria mais bem, né, atendido nesse sentido da alimentação. Aí eu acabei entrando na nutrição por conta disso mesmo. Comecei então em Ribeirão Preto, fiz 2 anos lá, e lá eu acabei me envolvendo com várias coisas, né? Dentre elas eu fui fazer iniciação científica na área. Foi uma iniciação científica com suplementação de creatina, né, em ratinhos. Então eu estudo com modelo animal, e a gente fazia isso para ver então parâmetros antioxidantes desses ratinhos, quando recebiam lá a creatina, e para ver também a performance deles no exercício. Eles faziam natação com, a, com os pezinhos, né? Enfim, aí depois vim para São Paulo, né? Eu terminei minha graduação na USP aqui da Faculdade de Saúde Pública, né? Na USP de São Paulo. E na verdade aqui eu acabei me envolvendo com muitas outras áreas, né? Além da nutrição esportiva. Aqui eu também fiz estágio em nutrição clínica, nutrição clínica e esportiva, que atendia atletas amadores e profissionais, tinha alguns também, né? Atletas de triatlon, maratonistas, né? Pessoal que fazia assessoria esportiva, precisava de acompanhamento. É, o grande número de clientes era mais nesse sentido, né? E eu acabei tendo um contato bastante grande, né, com nutrição no esporte nessa minha passagem por esse estágio. É, Lá na graduação aqui em São Paulo também fiz ligas acadêmicas no Hospital das Clínicas, né? E aí também tive mais contato com essa área mais clínica. Aí eu comentei também com a Andressa, que estava conversando comigo, que eu tentei experimentar muitas coisas na graduação, né? E aí eu estava falando até para deixar as pessoas mais tranquilas e verem que isso acontece com todo mundo, né? Nem sempre eu soube exatamente aquilo que eu queria seguir ou tive completa certeza disso. Na verdade, eu sempre estive muito aberto a conhecer áreas novas e a experimentar várias coisas, né? Então, eu sempre fui é, é, muito aberto nesse sentido, justamente para tentar saber melhor aquilo que eu gostaria de fazer, né? Então, me coloquei em várias situações ali diferentes para que eu conseguisse escolher melhor depois no futuro. E eu falo para vocês que, na verdade, uma outra coisa que eu tive, que eu comentei com a Andressa, é, na verdade, paciência, né? É, Tive paciência por quê? Porque na verdade, eu não pensei em resolver, enfim, a minha carreira assim de uma hora para outra. Na verdade, eu fui sempre experimentando para tentar achar a melhor, enfim, a melhor saída possível. Porque na verdade, eu acho que a gente tem que experimentar. A gente nunca vai saber. Na verdade, se a gente não experimentar, a gente precisa experimentar para a gente ter os melhores feedbacks para ver onde a gente se sente mais confortável, né, e tudo mais. Então, meu primeiro recado para vocês né,
ter paciência e entender que na verdade tudo leva tempo, né? Inclusive a sua maturidade, né? E o conhecimento de você com você mesmo, isso também leva tempo. E você não vai ter um conhecimento muito grande de você mesmo se você não se colocar em certas situações, né? Diferentes. Se a gente ficar às vezes numa situação de muito confortável mesmo, né? A gente acaba não sabendo o que a gente quer ou a gente não se conhece, né? A gente vai se conhecer só quando a gente estiver no momento lá da ação mesmo, né? Experimentando. E aí é muito importante esses contatos iniciais com o estágio. E aí nesse sentido eu fiz estágio também em consultoria de marketing e nutrição, indústria de alimentos também, né? Que foi muito importante para mim ter esse conhecimento com discussões diferentes, né? Lidar com pessoas de outros países e tudo mais, né? Eu trabalhava com pesquisa e desenvolvimento, né? Numa indústria de alimentos. E eu fiz isso por um ano. E eu achei que foi muito legal, assim, para mim. E eu fazia muita pesquisa lá também, né? Eu tinha muito um trabalho ligado à pesquisa e desenvolvimento, que é muito ligado ao que eu tenho como característica, né? Eu gosto muito dessa parte de pesquisa também. É, enfim, aí isso então, essa experimentação toda foi muito importante. E é por isso que um recado que eu gostaria de deixar com vocês é, né, estarem abertos vocês para todos para poder experimentar essas situações, né? E ter paciência, inclusive com vocês mesmos, porque na verdade a gente não descobre as coisas de uma hora para outra, né? A gente precisa ir, né? Eu até falei da analogia que eu gosto, né, para a Andressa, que a gente na verdade vai caminhando, né, subindo a montanha e a gente às vezes não vê lá o horizonte. A gente só vai na verdade vendo o horizonte, né, na medida que a gente caminha. Então esse caminhar é muito importante, né? O que que é o caminhar? O caminhar na verdade é você experimentar as coisas, né? Se movimentar. E essa movimentação ela é muito importante. E dessa movimentação, você também acaba conhecendo pessoas novas. Você acaba, sem a movimentação seria impossível você de repente conceber algumas ideias, né? Algumas possibilidades se você não tivesse experimentado. Porque você vai ficar com uma cabeça, enfim, com base nas suas crenças anteriores. Quando você vai para outros lugares, conversa com outras pessoas, você acaba expandindo as suas possibilidades, né? Você acaba considerando até coisas que você nunca imaginou na vida, né? E comigo foi assim também. Aí eu falei para a Andressa que que ao longo desse contato todo, eu fui conhecendo também essa história de comportamento alimentar, né? Isso não é de agora, já tem um tempo, já desde a graduação eu já me envolvo com isso, e sempre levando essa parte de nutrição no esporte também, né? Na verdade, hoje em dia, as minhas duas grandes áreas de atuação são essas. É nutrição esportiva, depois de formado, eu atendi em clínica, né? Clínica de nutrição esportiva, eu atendia numa academia, eu atendia também particularmente, né? Os meus clientes lá. E aí tinha atendimento também de alguns atletas, né? Meu enfoque nunca foi só atleta, né? Na verdade, eu atuei com clínica e a gente acaba atendendo bastante, principalmente no meu caso, né? Eu acabei atendendo bastante praticantes de atividade física, mas atendi alguns atletas também, né? Aí esses atletas eram, né, na maioria, ciclistas, maratonistas, perdão, é, um outro jogador de futebol, né? E ao longo disso tudo eu também fiquei por um período relativamente curto fazendo orientação de um time de rugby, né? A gente fazia algumas visitas lá, eu e um amigo meu, nutricionista, e a gente teve esse contato com um time de rugby mesmo, né? A gente fazia, na verdade, orientações que eram orientações lá periódicas, né? A gente ia lá, tirava dúvidas deles, apresentava alguns temas para que eles tivessem uma noção um pouco melhor do que fazer em relação à alimentação. Enfim, essa foi a parte de nutrição no esporte, né? Que eu sempre tive contato, né? E eu tô cortando aqui várias coisas para ser um pouco mais resumido. Mas depois, de repente a gente pode depois inclusive fazer umas perguntas, né? Eu deixo aí uma caixa de perguntas para vocês enviarem dúvidas que forem surgindo. Enfim, aí no meio do caminho eu fui me identificando também com essa parte de comportamento alimentar, né? Isso desde o meu estágio lá na indústria de alimentos, porque eu acabei estudando lá, né? Eu acabei estudando muito as influências das nossas escolhas alimentares. E aí lá eu acabei conhecendo alguns conceitos que eu nem imaginava que existia, né? Lá e durante a graduação nas aulas de dietética que eu tinha. Eu tive aula com uma professora, que é a Marla Varenga, e ela acabou também me mostrando vários conceitos que eu não imaginava antes que existiam dentro dessa atuação da nutrição. E aí desde lá eu fui me interessando também pela área. E aí eu venho nessa área de comportamento já desde o mestrado, né? Investigando lá influências de determinantes psicológicos na sua escolha alimentar, né? E hoje no doutorado eu faço também eu investigo também como que as mídias sociais, né, como que o Instagram, né, que você está aí agora assistindo, como é que o Instagram então influencia a gente
na nossa escolha alimentar, né? Na verdade, como é que o Instagram influencia no nosso comportamento? E um desses comportamentos é a escolha alimentar. Então, tem sim as mídias sociais, né? As mídias têm um impacto muito grande nessas nossas escolhas, inclusive na escolha alimentar, e particularmente a gente tem um impacto do Instagram, né? Nessas nossas escolhas em relação à alimentação. Então, é isso que eu investigo hoje, né? No meu doutorado. É, então, bom, e aí eu estava falando disso pro pessoal, e depois eu estava comentando sobre como ingressar nessa vida acadêmica, né? Então, assim, a nutrição tem muitas possibilidades, né? Como eu falei para vocês, conforme você vai vendo, enfim, se inteirando em várias áreas, né? E vendo as possibilidades que existem, você vai tendo, então, outras ideias, né? E aí também você tem, dentre essas possibilidades, você pode também gostar dessa área acadêmica. E aí eu estava contando pro pessoal, né, como é que a gente entra na área acadêmica, como é que é o processo de entrada na área acadêmica, né? E aí eu estava contando pro pessoal que, na verdade, existe mais de uma maneira, né, de entrar. Não é uma maneira única e cada um tem a sua, enfim, cada um tem a sua experiência, nada é igual, né? Então, assim, eu não vou passar nenhuma fórmula mágica, né, mas eu vou contar a minha experiência para vocês e vou contar o que geralmente acontece também. Então, assim, como é que acontece? Geralmente as pessoas elas começam com esse contato com o mundo acadêmico já na graduação, né? Principalmente nessas áreas da saúde, existe um incentivo muito grande de você adentrar nessa parte acadêmica, né? Essas áreas médicas, as áreas da saúde, de maneira geral, elas têm muito esse viés. Então, se você eventualmente fizer iniciação científica na graduação, existe uma chance, né? Se você tiver um bom relacionamento lá com seu orientador, se você gostar desse trabalho, né? Você tem a possibilidade de repente, lá criar um projeto com ele ainda na graduação e emendar esse projeto num mestrado, né? Vai ter que fazer o processo seletivo e tudo mais. Enfim, aí você vai ter que... essa é uma maneira, então, né? A partir da graduação, de uma iniciação científica, você entrar no mestrado com um projeto com seu orientador de iniciação, né? Então, seu orientador de iniciação, ele continua sendo seu orientador no mestrado. Então, essa é uma possibilidade. Tá? Essa não foi o meu caso. O meu caso foi diferente. Eu fazia iniciação científica em Ribeirão Preto, mas quando eu vim para São Paulo, né, eu falei para vocês então que eu comecei a graduação em Ribeirão Preto, na USP de lá, e eu vim para a graduação em São Paulo depois, né, um tempo depois. Tá? Eu fiquei um tempo trancado na faculdade até, tá? Isso é uma coisa enfim, eu não contei porque para abreviar, né? Mas eu fiz em Ribeirão Preto, eu fiquei um tempo trancado, e aí depois que eu vim para São Paulo, na verdade eu queria transferir a faculdade para São Paulo, não conseguia, aí eu prestei de novo o vestibular, né? E aí eu passei, depois peguei as equivalências e tudo mais, eu ganhei um certo tempo aqui. Mas enfim, aí quando eu vim para São Paulo, eu não cheguei a fazer iniciação científica aqui. Apesar de eu ter me integrado em uma série de atividades acadêmicas, inclusive, né? Eu não fiz iniciação, né? Qual foi meu caminho para chegar no mestrado, né? Primeiro, na graduação. Eu sempre gostei muito dessa discussão meio acadêmica, né? De pesquisa e tudo mais. Isso veio desde lá de Ribeirão Preto. Aí, assim, nas minhas colocações em São Paulo, né? Eu sempre trazia isso. E os professores meio que foram percebendo também, né? Eu participava de comissão de organização de curso, né? Do curso de nutrição da USP como representante discente, né? Que é o representante dos estudantes. Enfim, eu sempre estava interessado em apresentar lá os trabalhos de maneira bem científica, né? Então, assim, os professores foram percebendo esse interesse meu. E aí eu ia levando isso, né? Ao longo das minhas colocações como estudante, das minhas apresentações como estudante. Aí tá. Depois que eu fiz os meus estágios, fui tendo essas experiências todas, né? Eu vi que eu gostava dessa parte acadêmica. E aí o que eu fiz, né? E aí essa foi minha maneira de entrar no mundo acadêmico, que eu acho que é super válida, né? Que eu vejo que na verdade é uma maneira que muitas pessoas não fazem, né? Que pessoas que têm interesse não fazem. Na verdade, pode ser muito comum, né? A pessoa querer fazer mestrado, etc., e ela ir lá, né, e mandar um e-mail lá para o orientador e perguntar para ele se ele tem alguma área de pesquisa. Professor, então, você tem alguma área de pesquisa aí na qual eu posso fazer parte? Né? Ou você tem algum projeto, né? Ou eu gostaria de fazer mestrado, né? Existem vagas, né? Isso é o que as pessoas geralmente fazem. E tudo bem, também é uma opção, tá? Mas não foi o jeito que eu fiz, que eu me apresentei.
As pessoas fazem isso então e elas vão lá procurar, na verdade, uma vaga ali, né, dentro de uma área de pesquisa ou de uma pesquisa que já acontece dentro do trabalho do orientador. Então, essa seria uma segunda opção. Então, você terminou a graduação, né, mesmo não tendo contato com iniciação científica, você manda lá um e-mail lá para o potencial orientador e aí você fala que você quer fazer mestrado, né? E aí ele te oferece, de repente, né, uma parcela de pesquisa, uma parte da pesquisa de um projeto que já acontece, tá? Isso pode ser também uma via, tá? Também não foi meu caso. Como é que foi meu caso, né? Foi o seguinte, eu estava muito interessado nessa parte de determinantes de comportamento alimentar, né? Escolha alimentar, e aí eu fui pesquisando, na verdade, professores que tinham uma área meio parecida com essa, né? Que tinham uma área de interesse, de estudo parecido com essa. E aí nessas pesquisas todas eu encontrei uma pessoa, né, lá na verdade na faculdade de economia, tá? Na faculdade de economia da USP, tá? Essa pessoa é a professora Denise Cirilo. Lá eu encontrei, né, eu pesquisei lá o currículo dela, eu vi que ela tinha essas áreas ligadas a comportamento alimentar, determinantes de comportamento alimentar, enfim, né? Determinantes enfim, efeito de publicidade na escolha alimentar. Eu vi que tinha algumas coisas dessa economia da saúde, né? Eu vi alguns trabalhos dela nesse sentido. E aí o que eu fiz? Eu mandei um e-mail para ela, né? Só que na verdade eu mandei um e-mail para ela já sugerindo um projeto. Então eu já tinha uma ideia de projeto com base no que eu lia, né? E eu mandei para ela já um e-mail enorme, né? Até, né? Talvez ela tenha ficado um pouco assustada, né? Porque eu mandei um e-mail um pouco grande e aí já com umas ideias já de projeto para mestrado. Enfim, ela acabou se interessando, né, pela minha ideia e ela me chamou para fazer uma reunião lá na faculdade de economia. E aí, resumindo bem a história, né, para não contar todos os detalhes, né, eu tendo a falar demais. Então, perdão, mandei esse e-mail para ela, ela gostou da minha ideia, então ela me aceitou já, né, ali informalmente naquele momento, né, aceitou para fazer mestrado, porque ela gostou muito da minha ideia. E aí o que eu fiz? Aí eu fiz o processo tradicional, me inscrevi me inscrevi num programa que era um programa interdisciplinar, que ele era vinculado à faculdade de farmácia, lá da USP, só que ele era interunidades, né? Ou seja, várias unidades, né? Ele era multidisciplinar, várias unidades participando ali do programa, né? De nutrição. E aí como é que era o programa? O nome dele era Nutrição Humana Aplicada, né? Então eu sou mestre em Nutrição Humana Aplicada, mestre em Ciências, né? Na área de Nutrição Humana Aplicada. Enfim, entrei lá, me cadastrei, fiz os processos seletivos, né, encaminhei um projeto para ser avaliado, né, que já era esse projeto, né, depois de ser lapidado, encaminhei o projeto para ser avaliado, né. Aí eu fui passando das primeiras etapas, depois teve a entrevista, eu acabei passando, né. Aí foi assim que começou, na verdade. Então foi por uma iniciativa minha, né, a partir de uma ideia de projeto que eu já tinha pensado. Então essa foi uma maneira um pouco diferente, né? Na verdade, eu propus para os orientadores o projeto dentro da área de pesquisa que eles já tinham. E aí eu, né, fiquei sujeito a eles aceitarem ou não. A professora Denise Cirilo, né? Obrigado, professora Denise, né? Aceitou o meu projeto, né? A professora Denise, eu tenho contato com ela até hoje, inclusive ela é sempre muito colaborativa aí no doutorado também. Eu já fiz um piloto já junto com ela, né? Enfim. E aí, então, essa é uma outra via, né? Então, você tem iniciativa, né? Resumindo tudo, tem iniciativa de já gostar de um assunto, e eu acho que, na verdade, sinceramente, essa é a via mais válida, tá? Mais válida no sentido de ser aceito. Porque o que acontece? Geralmente as pessoas elas vão com uma postura mais passiva, né? Na hora, se ela quer fazer pós-graduação, ela vai com uma postura passiva. Então, professor, você tem um projeto, né? Onde que eu me encaixo, né? Só que isso já diz muito já de como você vai ser como aluno. E eu acho que o professor ele percebe isso, né? Eu perceberia, por exemplo. Então, quando você chega assim, ó, eu tenho uma ideia tal, esse é o projeto, né? Eu vi que você, né, falando para o professor, eu vi que você tem essa linha de pesquisa, você trabalha nessa área, você gostaria de me orientar, né, dentro dessa minha ideia de pesquisa? É uma postura mais ativa. Eu percebia, né? Eu mandei e-mail para algumas pessoas, eu percebia que o interesse era maior, as respostas de e-mail aconteciam mais, né? Quando você se mostrava um pouco mais ativo nesse sentido. Então, acho que é uma dica válida para quem quer entrar nesse meio acadêmico, né? E o doutorado, né? O doutorado estou fazendo ainda, não deu nem tempo de falar disso, né? Lá na live que eu estava conversando lá com a Andressa. Doutorado eu estou com 19 meses de doutorado. Então, eu estou com um ano aí, 6 meses, né?
de doutorado, que é relativamente no início. Eu já fiz a qualificação. Qualificação é a primeira etapa de avaliação do doutorado. Então, é a etapa de avaliação do seu projeto de doutorado, né? Então, meu projeto foi avaliado, né, de doutorado, e eles aprovaram o projeto, né? Ainda tem que coletar dados e ainda fazer tudo. Enfim, estou no início, então, né? O período, né, só para falar de períodos. Em geral, o mestrado leva em torno de 20, de 30 e... em torno de 34 meses, alguma coisa do tipo, né? Isso aí vai dar 2 anos e um pouquinho. 30 meses, né? Vai dar 2 anos, ou de 28 a 30 meses vai demorar o mestrado. Dá 2 anos e um pouco, tá? Isso é o tempo máximo, não quer dizer que você vai levar tudo isso. Você pode terminar antes, tá? Mas para terminar antes você tem que ser muito rápido mesmo, tá? E muito eficiente, porque você tem muita coisa para fazer. Mas enfim, detalhe. No doutorado, o prazo é um pouco maior, né? Tem um prazo de 46 meses, tá? Que chega aí a 3 anos e 4 meses, podendo prorrogar um pouquinho. Também, você não precisa terminar esse período todo, você pode terminar antes, né? Você vai ter que dar uma agilizada. Enfim, eu estou no 19º mês. Como é que foi minha entrada no doutorado? Eu comecei a me envolver então com essa parte de comportamento alimentar, né? E assim, no decorrer de tudo isso, eu continuava, no decorrer disso também eu continuava eu tinha meu contato com a nutrição no esporte, né? Tudo isso que eu falei para vocês de clínica durante a atuação profissional foi um pouco que junto, foi tudo meio misturado, né? A minha pós-graduação em nutrição no esporte também foi concomitante, foi ao mesmo tempo. Esse período de mestrado, né? Enfim, no doutorado eu acabei entrando. A minha orientadora de doutorado é a Marli Alvarenga, né? Eu falei para vocês lá no comecinho dela, né? Desde a graduação, que eu me interessei pela área por conta dela também. Enfim, a Marli, ela participou do meu mestrado, né? Tanto na qualificação como na minha defesa, né? Ela foi das duas bancas, né, a Marli? Enfim, eu já conversava com ela já também, porque ela acabou também contribuindo bastante com a gente, né, ao longo do projeto de mestrado, né? A professora Denise e eu contamos com ela, com várias dicas dela, né? E aí depois eu comentei com ela também que seria do meu interesse ficar numa área mais voltada para nutrição mesmo, e esse estudo mais de escolha mesmo, né? É um detalhe técnico. Enfim, aí eu decidi então por ir para a Faculdade de Saúde Pública, né? E aí tentando lá a orientação da professora Marli. E assim, resumo da ópera é que acabou dando certo, né? A Marli acabou aceitando, foi o mesmo esquema, eu também propus um projeto, na verdade eu tinha tentado um doutorado no exterior, até deu certo, passei, só que eu precisava de bolsa para ir e acabei não indo no final das contas, né? Por uma série de questões. Aí esse mesmo projeto, né, de doutorado que eu tentei no exterior, eu também apresentei aqui no Brasil para a Faculdade de Saúde Pública, né? E aí a Marli, inclusive, já conhecia um pouco do projeto também, né? E ela avaliou as novas versões do projeto, né? E eu já conhecia ela, né? Enfim. E eu tentei, então, aprovação junto com ela. E aí, no final das contas, deu certo, né? Então, eu estou, então, com a Marli hoje, né? E aí, voltando naquela história, foi também um projeto que eu batalhei bastante para produzir, né? E eu já cheguei já com o projeto basicamente pronto quando eu fui falar com ela. A gente fez uma série de atualizações, isso é natural, mas aí já tinha já uma ideia, uma estrutura de ideia já, que eu vinha montando, na verdade, desde o mestrado, né? Desde o final do mestrado, já vinha com essa ideia de projeto. Que é essa ideia das mídias sociais. Então, avaliar a influência de Instagram, né? Na verdade, avaliar a influência de perfis fitness de Instagram na escolha alimentar, né? Então a gente vai fazer um estudo nesse sentido, que é uma coisa bem recente, né? Acho que vai contribuir bastante. Então esses seriam 3 caminhos então para entrar na vida acadêmica. Você então estar na graduação, né? Recapitulando o resumo. Estar na graduação então e já emendar o mestrado com o seu orientador da graduação de iniciação. Você eventualmente perguntar para um professor depois de formado se ele tem alguma pesquisa acontecendo e se você poderia fazer parte da pesquisa. E tem a terceira via, que é você propondo um projeto para um professor que é da mesma linha. E eventualmente ele gostando da sua ideia e você sendo aceito, né? E essas são as 3 vias de possibilidade, né? Bom, então essa era a minha ideia lá de apresentar para vocês como é que se entra na vida acadêmica, né? Então eu dei uma ideia bem geral para vocês, uma pincelada, mas essas são as possibilidades.
eu fiquei de falar para vocês também sobre como que a gente constrói, na verdade, né, depois do, como que a gente, na verdade, as influências que a gente tem, né, enfim, ao longo da nossa trajetória, é, falar um pouco também de livros que a gente costuma ler, né, e assim, eu cheguei no momento da, da minha, do meu contato com a nutrição, né, que eu fui vendo que, além de saber das partes técnicas todas, eu vejo que muito nutricionista às vezes não dá muita importância para isso, né? Mas assim, além de você saber, né, de coisas técnicas mesmo ligadas à nutrição, na verdade você tem que se autoconhecer também, né? Você tem que explorar um pouco mais isso, né? E essas habilidades a gente nunca vai aprender na graduação. E tudo bem, porque faz parte, né? A graduação ela tem um outro objetivo. Que habilidades que são essas que eu falo, né? Então é se autoconhecer para você tomar decisões um pouco mais assertivas e você vai aprendendo ao longo da vida, né? Isso é um processo até você morrer, na verdade, ao longo da vida inteira, né? É, você então saber que você explorar esses outros campos é muito importante também. Então explorar é, é, questões de autoconhecimento, enfim, como é que você leva isso para seu planejamento de carreira, né? O que te faz mais feliz, qual que é o seu propósito mesmo dentro da sua área, né? E você investigar isso e se dar o tempo para isso, né? E se dar o tempo de maneira sem julgamento, né? Porque cada um tem o seu tempo. Você se dar essas oportunidades é muito importante, porque você vai se tornar uma pessoa mais sólida, né? Do ponto de vista pessoal até. E isso vai impactar, né? Claro, na sua vida profissional, né? Então é importante você também prezar por esse conhecimento, né? Você ter interesse um pouco nisso. E eu fui sempre buscando também essas investigações em paralelo. Então, conhecendo mais, é, enfim, por que eu faço o que eu faço, as coisas que me agradam nas minhas ações, né? O que eu não gosto também, né? Enfim, e como é que a gente faz isso? A gente pode fazer isso por meio tem aí tem cursos de gestão de carreira, né, de autoconhecimento. Eu mesmo fui facilitador, inclusive, de um, né? Foi muito importante para mim, né? Eu tenho contato com o pessoal até hoje. Mas não tem só esses cursos, né? Tem as leituras também. Eu acho que as leituras são fundamentais. Então é legal a gente também procurar outras leituras que não dizem respeito só à nutrição, né? Mas que construam você enquanto indivíduo mesmo. E aí, né? Que leituras que foram muito importantes para mim, que eu considero, né? Nos últimos tempos. Na verdade, assim, tem alguns livros, né? Mas eu vou falar de três, né? Três que foram muito importantes. Um deles é o Por que Fazemos o que Fazemos, né? Do Mário Sérgio Cortella. E ele vai trazendo muito essa ideia de como é que a gente se constrói também dentro da nossa profissão, né? E como que a nossa profissão, na verdade, também molda o que a gente é, né? E é muito isso, né? Na verdade, a gente se constrói e se identifica, né? Cria uma identidade também não é só por conta das minhas características, né, e como elas se relacionam com a profissão, mas também como a profissão, na verdade, no final das contas, e o que eu faço dentro dela, como que isso também me torna o que eu sou, né? Ele traz muito essa discussão que eu acho bastante legal. Então Por que Fazemos o que Fazemos, né, do Mário Sérgio Cortella. É um livro que foi bastante importante para mim, né? Em fases aí de amadurecimento, que elas têm que acontecer, na verdade, o tempo todo, né? A gente tem que estar aberto a isso. É, enfim, por que você faz o que você faz, né? Que ele fala sobre motivação, enfim. Ele vai falar também sobre identidade, né? Como você se torna o que você é, né? E como que a profissão se liga com tudo isso. Então, assim, é um livro que vale muito a pena. Um livro que também foi muito importante para mim é um livro que chama... Esse livro, ele já tem versões em português já. É um livro que chama... do Seth Godin, né? Que é um autor americano. O nome do livro é The Deep, né? Então The Deep é vale, né? Quer dizer vale em inglês. The Deep, when to stick and when to quit, né? Ou seja, né? O vale, né? Quando você desiste e quando você continua, né? Qual que é a ideia do livro, né? Ele faz essa analogia do vale, né? Ele fala que na verdade ele quer quebrar, na verdade, aquela frase popular, né? De que todo vencedor é aquele que nunca desiste, né? Então, na verdade, ele quer, na verdade, quebrar esse dito popular, né? Na verdade, não, ele fala que os vencedores sim desistem, né? E eles sabem quando desistir. E, enfim, foi muito importante para mim esse livro, né? Por quê? Resumo da ópera, né?
Quando você pensa em sucesso, enfim, e crescimento, né, seja lá em qual for a área da sua vida, é, muitas vezes você vai ter que saber dizer não para certas coisas, né? E é isso que ele chama de desistir, na verdade. Você ter clareza, né, e consciência, né, isso exige de você um nível de autoconhecimento bem grande. Você ter clareza daquilo que você não quer fazer, né? Então vai fazer você desistir de certas coisas que não seriam aí, sei lá, frutíferas no longo prazo, né? Não fariam você então uma pessoa mais plena no longo prazo. Então você precisa sim desistir de certas coisas, né? Porque essas coisas na verdade estão roubando tempo, né? Tempo da sua vida, enfim, inclusive sua saúde, né? É, então você saber dizer não para certos tipos de coisa, né? Vai livrar seu tempo para que você diga sim para outras coisas, né? E aí nesse sim, né? De repente você vai se encontrando cada vez mais. Então o livro vai trazendo muito essa discussão, né, que eu acho muito legal. Então ele quer quebrar, na verdade, essa ideia de que todo vencedor, né, nunca desiste. Na verdade, sim, os grandes vencedores, eles desistem. Eles desistem, né, porque eles têm lá um autoconhecimento grande e eles desistem de coisas que eles veem que não vão ser, é, não vão ser frutíferas no longo prazo para eles, né, não vão ser prazerosas e tudo mais, não vão trazer satisfação no longo prazo. Então, esse livro também foi muito importante para mim, né? Esse livro do Seth Godin, então é The Deep, né? When to Stick and When to Quit. É bem legal esse livro, vale a pena. Depois a Nutri vai deixar para vocês as indicações. E aí, né, um outro livro que eu acho bem legal é um livro do autor que chama Dan Harris, que é um livro também que me mudou bastante, né? Na verdade, a gente vai vendo que esses livros eles vão construindo as nossas formas de pensar, né? E a gente nem percebe às vezes. E aí quando a gente vê, você já introjetou isso, já trouxe isso para dentro de você. Outro livro, então, é o do Dan Harris, que é o 10% Mais Feliz, né? Que é um livro voltado muito para a ideia do mindfulness, né? Que é a atenção plena. Então, conta a história de um jornalista que, na verdade, ele passou a fazer as atividades dele, né? De uma maneira muito exagerada, assim, e sem perceber, na verdade, por que ele faria aquilo, por que ele fazia aquilo, né? Ao longo da vida dele. Ele foi ver, né, depois de um certo tempo, que muitas coisas das quais ele fazia, né? Elas eram muito por conta do que os outros queriam que ele fizesse, ou para sustentar certas imagens ou certas identidades, né, que na verdade nem eram é, aquilo que ele realmente queria, né, ser. Ou ele descobriu depois que não era realmente aquilo. Enfim, e aí depois ele conta, né, ao longo disso tudo, dessas experiências dele, né, como que ele foi vendo que você ter atenção plena, né, e você se dá esse tempo também, né, você se dá esse tempo de ter um pouco de atenção para você mesmo e um pouco de atenção para aquilo que acontece à sua volta, né? Como que isso é poderoso do ponto de vista de melhorar sua relação com o mundo e de melhorar, na verdade, como você toma, inclusive, as próprias decisões. Porque quando você tiver essa calma, né, e é uma calma mesmo, né, uma paz interior, quando você chegar nesse ponto, você acaba sendo uma pessoa que vai conseguir decidir muito melhor, né? Várias coisas, né? E aí você vai saber, na verdade, o que é bom para você e o que não é. Quando você se torna uma pessoa mais assim, você no final das contas você vai ser inclusive uma pessoa mais aceita pelos outros também, né? Porque você vai ser uma pessoa um pouco mais leve, enfim, você vai ser uma pessoa que vai estar serena, né? Pensando nas suas ações, nas suas decisões. Então o livro vai trazendo bem isso, tá? Estou falando de maneira bem resumida, mas ele mostra lá o contato do jornalista, né? O jornalista famoso aí, né? Com mindfulness, que é essa técnica de meditação, né? E é legal do livro porque ele fala muito do preconceito que ele tinha com a meditação, né? Ele tinha todo aquele preconceito que muitas pessoas podem ter com a meditação. Um preconceito no sentido de que é coisa de hippie, né? Que eu nunca me vejo fazendo isso é besteira, né? Sabe aquela coisa toda? Aquele preconceito, então ele vai trazer muito isso, né? E como que ele se desconstruiu ao longo do tempo, né? Por essa abertura que ele se deu para tentar experimentar um pouco isso, né? E como que isso foi importante para a vida dele. Enfim, um livro bacana também, vale a pena. Então é o 10% Mais Feliz do Dan Harris. É um livro relativamente novo, né? É um livro que vale a pena ler. Enfim, essas coisas assim eu vejo, agora fazendo um resumo, né? Para eu terminar, porque eu já estou falando demais, né? Eu vejo então que o profissional, né, e a trajetória de carreira do profissional, né, é uma trajetória de carreira que depende, né, alguns pontos importantes. É de muita abertura, de você ter, na verdade, paciência,
com as suas próprias experiências e com você mesmo, né? Então, não se cobrar, né, a ponto de você se exaurir e não querer fazer mais nada ou querer, enfim, desistir. Então, se dê esse tempo que é muito importante. Saiba que você, não só você, mas todo mundo, eu também, né, e muitos outros profissionais que possivelmente você admira, todo mundo passou por suas fases de dificuldade, né, de indecisão, de pensar às vezes, de não saber às vezes se aquilo é realmente o que ela queria, enfim, né? Às vezes ela se decepcionou com alguma área que ela tava, que ela tinha uma expectativa, enfim, depois viu que não era, né? Mas a abertura, né, nisso tudo, né, e estar flexível é uma postura muito importante para que você se encontre. E todo mundo se encontra, você pode ter certeza disso. Todo mundo pode se encontrar. Na verdade, só você está aberto para conseguir enxergar isso. Então, essa paciência é muito importante, é uma mensagem que eu queria deixar. É, Outra mensagem que eu queria deixar, então, é também você se munir de várias coisas que não só a nutrição mesmo. Então, não só falar, não só pensar em nutrição do ponto de vista de formação técnica, as pós-graduações, né? Toda essa história também é super importante. Se você gosta muito da área, você tem que fazer isso, tá? Mas isso não é determinante no seu sucesso. Você, inclusive, pode escolher não fazer isso. E você pode ter muito sucesso também, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades, inclusive com a internet. É, Você pode ser um grande difusor de conhecimento, né? Buscando sempre em fontes muito críveis e tudo mais, né? Mas eu digo assim, você não precisa passar necessariamente por essas etapas formais, né? De mestrado, doutorado. Você pode fazer especializações só, né? E estar sempre interessado e aberto, né? Curioso. Acho que a curiosidade é uma coisa super importante. Você vai estar cada vez melhor se você for muito curioso em relação a muitas coisas. E aí você vai, então, aproveitar dessa curiosidade de maneiras muito positivas, né? Isso vai te ajudar bastante. Então, ter essa abertura, então, de pensar, eventualmente, aí numa uma coisa mais formal da nutrição, do ponto de vista de formação, mas não deixar de lado também outras coisas que são fundamentais, né? Que são esses conhecimentos enquanto ser humano, que são super importantes, né? Que estão ligados, na verdade, ao seu amadurecimento, né? Esse seu autoconhecimento, né? De você com você mesmo, em relação à sua vida pessoal, vai impactar necessariamente como você é na sua profissão, você pode ter certeza. E isso vai fazer você ser um profissional muito melhor se você tiver esses dois pontos considerados, né? Então procure coisas diferentes também, vai debater com pessoas de outras áreas, vai procurar livros que respondam a dúvidas que você tem em relação a você se conhecer melhor, enfim. Isso pode ter certeza que vai contribuir bastante para você, né, enquanto profissional. Então, assim, procurar livros, né? Livros que agreguem para você, enfim, te deem mais experiência, isso tudo é muito importante. Então, paciência, né? Buscar, então, outros conhecimentos, né? Além da nutrição, também é super importante. E estar junto de pessoas bacanas, que também pensem parecido com você, que tenham vontade de crescer, enfim, né? E que não tenha essa ideia muito determinista de que, né, nutricionista não pode ter sucesso e tudo mais. Já ouvi bastante isso, né? Mas eu sempre não dei muita importância para isso. Mas você pode ouvir, tá? E não fique, enfim, abatido e desista por conta disso. Acho que é muito importante, na verdade, você ir seguindo, né? Essa abertura que eu falei antes já vai ajudar bastante nesse sentido. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu talvez acho que não, né? Fui super preciso nessa fala. Não, acho que não. Na verdade, acho que eu falei bastante coisa, né, para vocês. É, Depois a Andressa depois vai soltar esse vídeo, né, na página da Nutri, eles vão editar. E aí depois, se vocês tiverem dúvidas, deixem dúvidas nos comentários, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, sobre alguma coisa enfim, que vocês ficaram curiosos de saber da minha carreira, enfim, das coisas que eu fiz. E aí, enfim, fiquem abertos aí para tirar as dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que seja inspirador de alguma maneira para vocês, né? Eu não acredito que eu tô, né, finalizado como profissional. Na verdade, eu acredito bem pouco nisso, né? Na verdade, eu acho que a gente está em constante aprendizado e eu acho que eu estou em aprendizado assim como vocês. Eu estou, então, sempre também aberto a conhecer coisas novas, enfim, né? E conhecer novas coisas na área. E eu não acho que eu estou pronto, né? Com uma coisa estanque, né? Então, fixa. Na verdade, eu acho que eu sempre posso aprender mais. E eu acho que a gente pensar assim torna a gente um pouco mais... na verdade, faz a gente aprender,
mais até no final das contas, né? Quando a gente fica aberto mesmo. Então, assim como vocês, também estou em constante aprendizado. Então, para mim, o processo hoje é muito mais importante, né? Então, se a gente fosse pensar assim até em motivações, né? Dinheiro para mim nunca foi uma motivação, nunca foi uma motivação única, né? Claro que sempre é, né? E isso é para todos, para qualquer profissão. Inclusive, você tem demandas, né? Você tem um investimento que você faz na sua carreira, na sua graduação. Se você pagou a graduação, você tem que saber se você vai ganhar dinheiro ou não. Isso é importante, né? Super importante. Mas querendo ou não, isso é uma das motivações, é uma motivação mais externa, né? Para que você tenha, para que você perdure lá na sua carreira, seja lá qual for, além de pensar no dinheiro, você tem que pensar naquilo que também te faz mais pleno, né? Que te deixe mais confortável, que te converse mais com os seus valores, né? E isso vai estar muito ligado, então, a motivações que não são necessariamente voltadas para o dinheiro, né? Você, na verdade, vai ver aquilo que te faz mais contente, né? Pensando na atividade mesmo, no processo. E quando você pensa no processo, você vai pensar, quando você repara no processo, naquilo que te faz sentir bem, quando você faz atividade, talvez você consiga encontrar muito mais facilmente as atividades que te contemplem melhor, né? Enfim, te deixem mais preenchido. Então, de repente, se você faz alguma coisa que você gosta mais, né? Que te faz sentir mais confortável, enfim, se sente mais à vontade naquilo, de repente isso pode se reverter em dinheiro depois, né? Então, às vezes, o dinheiro acaba sendo uma consequência. Então, meu último recado para vocês, né? Então, eu falei para vocês de paciência, de estar aberto, né? Estar aberto, de buscar coisas também além da nutrição, né? Que não só os conhecimentos técnicos da nutrição, mas coisas que melhoram seu autoconhecimento. E estou falando agora para vocês das motivações, né? Então, busquem motivações que estejam né, além do dinheiro, não só isso, mas aquilo que você gosta de fazer mais. Essa motivação mais interna vai fazer com que você, por consequência, acabe ganhando mais dinheiro no final das contas, né? Porque você vai fazer aquilo com mais prazer, você vai fazer melhor e assim por diante, tá? Acho que esse é um recado bem importante também. E uma frase que eu gosto muito, né? Essa frase é da Fundação Estudar, né? Eu fui facilitador lá. Eles falam pra gente confiar no processo, né? Eu acho que na vida muita coisa tá ligado ao processo e não só ao fim, né? Então, às vezes, a gente tem que se ater mais aos processos, né? Ao que a gente faz, na verdade, ao longo da nossa trajetória, ao longo do nosso caminho, que aí, de repente, eu vou descobrir, né? Nessa atenção ao processo, eu vou descobrir aquilo que me faz mais feliz. E eu vou acabando, me identifico cada vez mais conforme eu percebo esse processo. Então, assim, confiem no processo, não fiquem aflitos, todo mundo passa por momentos mais difíceis, mas confiem no processo que, ao longo do tempo, vocês vão se conhecer cada vez melhor e saber cada vez melhor o caminho que vocês vão tomar na profissão. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí da conversa. Desculpa aí pelas quebras nos áudios aí na live, né? E eu espero que vocês aproveitem esse vídeo aqui, tá bom? Abraços, obrigado Nutrir Educacional pela oportunidade e vamos juntos. Abraços!